Oi pessoal, a dica de hoje eu trago aqui do livro de ouro de Saint Germain, no capítulo 8, Pensamento e Sentimento. A simples chave para a perfeita felicidade e o inerente e constante poder dela é o autocontrole e a autocorreção. Ao vosso redor há todo um mundo de pensamentos criados por vós mesmos. Dentro deste mundo mental está a semente, a presença divina Eu Sou, que é a única presença que atua no universo e que dirige toda a energia. Essa energia pode ser intensificada muito além de todos os limites por meio da vossa atividade consciente. O caminho seguro para a compreensão e uso desse poder consciente vem a vós através do autocontrole. O que quero dizer com esta palavra? Primeiro, o reconhecimento da inteligência Eu Sou como única presença ativa. Segundo, que ao saberdes disso, distinguireis que não existem limites para o poder do uso dela. E terceiro, que o homem, tendo livre-arbítrio, livre escolha e atuação, o que cria no mundo ao redor dele é tudo aquilo em que fixa a atenção. Finalmente chegou o momento em que todos devem compreender que o pensamento-sentimento é o maior poder criador na vida e no universo. A única forma de usardes este pleno poder de pensamentos e sentimentos que chamamos Deus Criador em ação é que empregueis o autocontrole e autodisciplina com os quais podereis alcançar rapidamente a compreensão para usar e dirigir este poder sem limite algum. Então, ele está explicando que a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Que somos nós que criamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos, que a gente vive num mundo de pensamentos, os nossos próprios, e ele diz os nossos próprios, e não somos só nós estamos sozinhos no universo. Então, a gente está num mar, num campo, digamos, de pensamentos de toda a humanidade. Por isso que muito do que pensamos a gente está captando do campo, não é nenhum pensamento genuíno nosso. Mas aí se a gente não tem essa compreensão e a gente alimenta esse pensamento, porque aquilo que ele está dizendo é que é o foco que a gente dá, é aquilo que a gente repete. E ele diz aqui que o primeiro, então, que a gente deve reconhecer nisso do autocontrole é entender que essa inteligência Eu Sou é a única presença ativa. Então, se ela é a única presença ativa, é só ela que pode criar aquilo que a gente está entendendo que seja o que deve ser criado através da luz. Porque se nós temos uma centelha divina, uma presença divina Eu Sou em nós, é ela que deve nos guiar, pelo menos é assim que eu entendo, pelo menos é isso que ele explica aqui no livro, porque se a gente fica ligado às atividades externas, como ele classifica aqui, se a gente fica deixando o nosso pensamento vagar e ir atrás de outras atividades, se a gente deixa a nossa mente nos levar por caminhos tortuosos de negatividade, é isso que a gente vai estar criando na nossa existência. Se a gente se deixa cada vez que a mente traz pensamentos de coisas do passado que nos faz ter recordações que trazem raiva, ressentimento, mágoa, esse tipo de coisa, quer dizer que a gente está fora da presença divina, Eu Sou. E aí a gente tendo essa consciência, a gente tem que estar consciente disso, aí a gente é exatamente aí que ele diz que vem o livre-arbítrio, que aí a gente cria o mundo ao nosso redor, em tudo aquilo que a gente fixa a nossa atenção, mas a gente é totalmente livre para fixar a nossa atenção naquilo que a gente desejar fixar, como eu disse nos vídeos anteriores, para alimentar o que a gente quiser alimentar dentro da gente. Ou a gente alimenta a luz ou a gente alimenta a sombra.
Finalmente chegou o momento em que todos devem compreender que o pensamento-sentimento é o maior poder criador na vida e no universo. A única forma de usardes este pleno poder de pensamentos e sentimentos que chamamos Deus Criador em ação é que empregueis o autocontrole e a autodisciplina, com os quais podereis alcançar rapidamente a compreensão para usar e dirigir esse poder sem limite. Então, autocontrole e autodisciplina, a gente tem que se autodisciplinar. Não adianta a gente ficar querendo acessar a nossa presença divina Eu Sou se a gente não nos impõe limite em nada, se a gente não presta atenção naquilo que a gente está ingerindo pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos e aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está expressando também. Então é essa autodisciplina que eu entendo que ele esteja falando. A gente tem que é como se a gente quisesse fazer alguma coisa e a gente não estivesse disposto a fazer a parte que nos cabe para estarmos nos apresentando como devemos estar para que essa coisa aconteça. É como se a gente tivesse que se alinhar. Se a gente não se alinha com aquilo que a gente está querendo receber, se a gente não se alinha com aquilo que a gente está querendo ser, nesse caso, a gente está querendo ser guiado pela nossa presença Eu Sou, a gente tem que se alinhar com ela. E o que é a presença Eu Sou? A presença Eu Sou é Deus em nós. E o que é Deus? Na minha compreensão, Deus é puro amor, é pura luz. Então, como que eu quero estar vibrando fora dessa sintonia? Como que eu quero estar vibrando o dia todo em pensamentos de raiva, de ressentimento? Como que eu quero estar vibrando na agressividade? E eu quero estar alinhada com a minha presença divina, que é totalmente o oposto. Nesse caso não vai acontecer. E aí, como é a única presença que cria o que a parte que a gente está em busca, que é o que cria, o que vem nos trazer abundância e prosperidade em todos os sentidos, se a gente não está alinhado com ela, a gente não pode estar esperando ter essas coisas na nossa vida. Quando tiverdes alcançado o suficiente autocontrole, podereis manter vosso pensamento fixo em qualquer desejo. Do mesmo modo que, enquanto manterdes a consciência imóvel em qualquer desejo, sabendo que a presença Eu Sou é a que está pensando, que é Deus em ação, compreendereis que podereis trazer à visibilidade e precipitar tudo o que desejais. Então ele está matando a cobra e mostrando o pau, né? Então quando a gente faz, a gente consegue esse autocontrole, a gente consegue se autodisciplinar para estar alinhado com a presença Eu Sou em nós, que é a presença da luz, que é a presença do amor em nós, essa centelha que há em tudo que há em todo ser humano e em tudo que há, pois é Deus em tudo. Quando a gente conseguir esse autocontrole, a gente consegue esse autocontrole controlando nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e a gente controla isso controlando aquilo que a gente ingere. Eu acredito especificamente aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente come, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente fala, porque tudo isso é um pacote que vai refletir naquilo que a gente pensa e naquilo que a gente sente e naquilo que a gente cria. Então ele diz que é assim que a gente consegue alcançar esse alinhamento, esse autocontrole, essa autodisciplina. Aí a gente pode manter o foco em qualquer desejo que ele vai se realizar. E aí ele explica também, isso não quer dizer que não possais pensar em outra coisa. Se assim fosse, como poderíeis realizar os 1001 deveres que se acumulam em vossos dias? E aí aqui ele não está dizendo, mas eu acredito que é aqui que entra o soltar, que é tão falado, que o professor Hélio Couto fala tanto, que a gente emana, se a gente se alinhou
Primeiro tem que vir lá do início, tudo isso que a gente já viu. A gente se alinhou, a gente entendeu que a gente tem que alinhar os nossos pensamentos, sentimentos e as nossas ações através de tudo isso que a gente já disse. A gente se alinhou com a nossa presença divina, eu sou, aí a gente emana esse desejo, que é quando ele mantém esse foco, emana esse desejo, a gente tem certeza que é isso que a gente quer muito, mas aí a gente solta, a gente não baixa todas as barreiras e solta, e vai cuidar da nossa vida, e continua no alinhamento, continua mantendo o autocontrole e a autodisciplina, porque não adianta nada se autodisciplinar, se controlar, emanar o desejo e voltar a ter pensamentos negativos, voltar a dizer coisas que trazem coisas negativas, assistir, comer, tudo isso. E ele dá uma técnica para estar mantendo esse autocontrole também, que eu vou ler agora para vocês. O autocontrole é exercido quando pensais e dizeis imediatamente diante de tudo que seja desarmônico que se apresente: não, Senhor, isto não é verdade, porque meu eu sou é perfeito. Apago tudo que foi mal construído pela minha consciência externa e não aceito senão a perfeição manifestada. Olha, gente, é um decreto, então, olha, eu repito para vocês, que eu li um pouco emendado com a frase de cima, então o decreto é esse: sempre que a gente estiver ali com alguma coisa que seja desarmônica, alguma coisa que esteja nos desalinhando e nos fazendo perder o nosso autocontrole, a nossa autodisciplina, que é a chave para podermos estarmos manifestando todos os nossos desejos através da presença eu sou, aí a gente diz esse decreto: não, Senhor, isto não é verdade, porque meu eu sou é perfeito. Apago tudo que foi mal construído pela minha consciência externa e não aceito senão a perfeição manifestada. E aí é só esperar que se manifeste aquilo que a gente está vibrando por, aquilo que a gente está esperando por. Eu estou fazendo isso. Nos vídeos anteriores eu disse que dizia uma outra frase, mas agora é esse decreto que eu estou repetindo sempre, já está decorado na minha cabeça. Então toda vez que vem memória negativa, toda vez que vem pensamento negativo, toda vez que a minha mente, o meu ego vem querendo me pegar pela mão e me levar para ficar sofrendo com o passado ou tendo medo, temendo o futuro, eu repito esse decreto. Tá dando certo sim, aquelas vozes, aquele rádio ligado incessantemente na cabeça já diminuiu muito, muito, muito mesmo. Então, posso dizer para vocês que sim, esse livro é poderosíssimo, eu estou lendo assim pela enésima vez, aprendi isso também, livros incríveis desse jeito, como vídeos incríveis também. A gente não vê só uma vez, a gente não lê só uma vez, porque a nossa mente está tão ocupada em trazer coisas ali do passado, é como um cachorro que fica desenterrando aquelas coisas todas que ele enterrou lá, não sei porquê, e está até cheirando mal, para trazer de volta para a gente, que uma coisa que a gente lê, uma coisa assim, logo é esquecida, logo cai no esquecimento. Então, uma outra dica para vocês pegou um livro interessante assim, esse eu recomendo muito, o livro de ouro de Saint-Germain, que é A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Então, um livro desse é livro de cabeceira, é para ler, a gente lê linearmente, depois lê abrindo uma página assim aleatoriamente, e lê, e repete até entender tudo. Eu não sei se a forma como eu interagi um pouco, como eu refleti um pouco sobre o que eu li, está de acordo com o que vocês entenderam, mas foi por isso que eu também li o texto, que aí cada um entende do jeito que tiver pronto para entender, entende da forma que a consciência tiver expandida agora para entender. Eu tenho feito muito
antes de começar, eu peço entendimento, e por isso que eu vou gravar esse livro também como audiobook, mas eu digo que é super importante também ter o livro físico, se é possível. Se a pessoa sabe ler e tem a visão para ler, então ela tendo o livro físico, porque tudo tem consciência, o livro mesmo nos ajuda, se a gente pedir para ele, me ajuda a te entender, me ajuda a entender essa mensagem. Então, se não ficou muito bem explicado, eu expliquei da forma que eu interpretei, por isso li o texto, porque assim, se vocês interpretarem de outra forma, ok também, mas eu espero que tenha pelo menos ficado a mensagem que Saint-Germain passa, que ele está dando aí, é esse o segredo. Como é que a gente faz para manifestar, ou seja, para atualizar tudo aquilo que já está manifestado na mente de Deus para nós, todos os nossos desejos. Autodisciplina, autocontrole, foco e soltar. Acredito que seja isso. Que essa dica tenha tido algum valor para vocês, tenha sido contribuição, e até a próxima. Tchau!